Pronto, deu certo. Só ter paciência que vai funcionar. Muito bem, agora de verdade. Agora, ó, boa noite sem máscara aqui. Tá bom? Muito bom ver a igreja cheia. Isso mesmo, irmão. Vamos lá, nós já estamos... vamos continuar louvando a nosso Deus. Vocês viram aí o coral se apresentando. E lembrando que haverá musical. Vamos ter musical infantil e também musical do coral adulto, que vocês viram aqui. Vai ter o coral esse ano, sim, em dezembro. Já você vai ver os avisos aí nas redes sociais. Você que é membro vai receber os convites. Nós vamos começar a avisar um pouco, agora novembro, já semana que vem praticamente, já é novembro a semana que vem. Então daí nós vamos começar a avisar as datas e os horários para nós apresentarmos o coral, que é um objetivo de evangelização, de falar do nascimento virginal de Cristo e também falar da sua vida de amor, da sua morte e da sua ressurreição. Esse é o Evangelho. Hoje eu quero estudar com vocês um capítulo da Bíblia. Nós vamos estudar hoje o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, 1 aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos estudar inteiro, mas eu não vou ler agora inteiro. Agora eu vou ler mais no versículo que me importa, que é o versículo 18. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor Deus, por nós podermos estar novamente te cultuando de forma presencial. Eu te peço, Pai, que em breve essa situação possa se amenizar, que as mortes diminuam, Senhor Deus, que o Senhor tenha piedade de nós, porque nós somos pecadores, Pai, e sabemos que os teus juízos são perfeitos. E nós clamamos agora, Senhor, que o Senhor abençoe, para que em breve nós possamos estar juntos completamente, falando, Senhor Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, pregando, Senhor Deus, em todos os lugares deste mundo, até os confins da terra. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que se dispôs a vir no templo, cada pessoa que na sua casa está assistindo e participando deste culto. Que o Senhor derrame bênçãos e que hoje a tua palavra, Senhor Deus, e somente ela, possa falar nos corações, e que a cruz do Senhor Jesus Cristo, onde Ele pagou os nossos pecados, que tenha um verdadeiro significado em nosso coração, transformando vidas, Senhor. É o que te peço, em nome daquele que foi para a cruz. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vamos pensar aqui esse capítulo da igreja, da carta aos Coríntios, o primeiro capítulo. Interessante que ele usa 2 vezes a palavra cruz. Você vai notar que é um capítulo de 30 versículos. 2 deles ele menciona a palavra cruz, 2 deles ele menciona a palavra crucificado, e esta cruz é que nós temos que pensar o significado dela na nossa vida. Isso lá em 1 Coríntios capítulo 1, e eu vou ler até o 9, tá bom? Eu vou tentar fazer uma pregação expositiva, mas um pouco mais rápida e não de versículos a versículos. Eu vou ler por perícopes, por pedaços, para nós estudarmos, tá bom? Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, agora eu vou ler do versos 1 até o 9, e diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso.
Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem, vamos pensar. Você viu que cruz, crucificado, o Senhor Jesus Cristo, a palavra Jesus Cristo, ela é repetida várias vezes, e aqui o apóstolo Paulo já está declarando o sentido da carta. É o sentido que tem que ser a nossa vida. Nossa vida, irmãos, nós não estamos aqui agora assim, puxa, estamos muito alegres porque estamos agora presencialmente. É claro, isso é motivo de alegria, mas a nossa maior alegria é porque o Senhor Jesus, Ele está reinando, mesmo durante a pandemia. Ele nunca parou de reinar. E o objetivo da nossa vida é, em casa, aqui, em qualquer lugar, é glorificar esse nome. E a igreja de Corinto, você que talvez não tenha destreza na Bíblia, não seja um leitor, você vai saber que a igreja de Corinto é uma igreja cheia de problemas. Cheia de problemas. Pessoas que ele chega a chamar de carnais, pessoas, sabe, facciosas. Teve até casos de um adultério nessa igreja. Uma igreja com muitos problemas. E Paulo começa esta carta chamando de santos. Vamos pensar um pouco nisso. Porque, se você for comigo no verso 2, olha o que ele diz: a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aí chamados santos. Ele não está dizendo que é uma igreja de santos, de pessoas separadas porque eram boas. Aliás, ao contrário, uma igreja cheia de problemas, como eu disse. Mas mesmo assim, eles são santos. E antes de ser santos, ele diz, santificados em Cristo. E o que é este santificados? Santificado é uma pessoa que está separada, ela foi tornada santa, ela foi lavada pelo sangue de Jesus. Esta é a ideia de uma pessoa santa segundo os padrões bíblicos. Alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus. Quando você vai na mesma carta, que Paulo insiste nisso, vá comigo, por favor, no capítulo 6, verso 11 desta carta, mesma carta, capítulo 6, verso 11. Quando ele fala de pessoas que estão piores que nós, né, pessoas idólatras, adúlteras, ele dá uma série de coisas, ladrões. Aí ele diz no verso 11, é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. É isso que nós somos lavados. Você também pode ser lavado pelo sangue de Cristo, lavada. Sabe como isso acontece? Isso acontece quando você entrega a Ele a sua vida. Isso é o que nós fizemos. Pensa que aqui, nós estamos aqui, todos porque somos santos, nesse sentido de que a gente tem aqui, né? Eu vou usar uma caricatura. Pensa que a gente tem auréola na cabeça? Não, eu tenho auréola porque eu não tenho cabelo aqui, é só essa auréola que eu tenho aqui. Não tem parece um quipar aqui judaico, mas não é auréola não, isso daqui. Ao contrário, ao invés de sinal de santidade, isso é sinal do pecado, significa que eu estou morrendo. Então, não é isso. O que nós fomos é lavados de um jeito que a Bíblia diz que nenhum sabão poderia lavar. Ele chama de sabão de lavandeiro, não conseguia lavar. Por quê? Porque o sangue de Jesus é que tem que nos purificar. E
isso acaba mudando um pouco a nossa vida, porque quando nós fomos lavados, a nossa vida, nós fomos lavados por dentro e depois por fora. Depois que nós fomos lavados por dentro, nós mudamos a nossa vida. Então, o que nos faz crentes não são roupas. O que nos faz crentes não são a cor do nosso cabelo. Não. O que nos faz crentes, o que nos faz lavados, o que nos faz santos é que um dia os nossos pecados foram purificados por Jesus. E eu tenho que te contar uma coisa: nós continuamos pecando, a gente não consegue manter o padrão de santidade. Então o que a gente tem que fazer? Diariamente temos que ir até o Senhor e pedir perdão de novo, porque Ele já perdoou todos os pecados, porque o sacrifício de Cristo perdoa todos os pecados, Ele lava todo e qualquer pecado. Se você já cometeu um adultério, se você já cometeu um crime, o sangue de Jesus pode te perdoar. E eu queria que você confiasse nisso hoje. Se você, como eu disse, não tem a destreza, não é um leitor da Bíblia, leia a carta de Corinto. Você vai ver as coisas absurdas que aconteceram lá. Mas mesmo assim, santos. Porque o Senhor Jesus lava, purifica, justifica, santifica. Então, seja um santificado. O que acontece com uma pessoa que é lavada por Cristo? A vida de uma pessoa, ela começa a ter um propósito. Os problemas de tanta ansiedade que nós estamos tendo no século 21 é porque as pessoas, e aí nós temos um psicólogo aqui, mas eu não tenho tempo de perguntar para ele agora. De vez em quando eu peço uma consulta para ele, mas hoje eu pergunto para o Henrique, aí depois ele vai me puxar a orelha se estiver errado. Mas eu acho que está faltando, nem vou olhar para ele, eu acho que está faltando em nós propósitos. Doutor, o que mudou a sua vida na pandemia? Irmãos, a vida espiritual? Nada. Não mudou nada. Faça um teste. O médico chega e diz que você tem uma doença rara e fala assim: faz o que você quiser porque você tem 3 meses de vida. Em alguns segundos pensa o que você faria. Eu vou dizer para mim qual é a melhor resposta. Continuaria vivendo a vida que eu vivo. Não precisa mudar nada. Não, eu vou continuar vivendo a mesma vida. Primeiro porque eu já sei para onde eu vou, você também pode saber. É por isso que nós temos essa esperança, porque hoje, de manhã, por exemplo, nós sepultamos uma irmã em Cristo. E estamos tranquilos. Choramos pela separação, mas estamos tranquilos. Vamos encontrar com ela em breve. Um propósito na vida. Sabe, o apóstolo Pedro, ele nos fala como é uma vida antes de ser lavado pelo sangue de Cristo. Talvez alguns que estão, eu não sei se visitando ou se estão lá em casa, eu não quero te ofender, mas quero que você pense: qual é o maior propósito da sua vida? Você já pensou? Olha, eu não quero criticar você, porque cada um tem o seu jeito, né? E você decide sua vida. O que faz uma pessoa ficar maratonando filmes 24 horas? Tem gente que fica 24 horas. Eu não sei o que faz, não importa. Eu só quero que você questione. O que faz você movimentar? Qual é o combustível da sua vida? Para onde você está indo? Imagina a seguinte coisa: você entra num táxi ou num desses aplicativos aí e diz à pessoa: vá rápido, porque eu quero chegar logo. E daí a pessoa olha lá e diz: mas espera aí, o seu destino aqui não dá para saber, parece que desconfigurou aqui, eu não consigo saber para onde você está indo. E ele diz: para qualquer lugar. Ué, para qualquer lugar e tem que ser rápido? Por que você está correndo, se você está indo para qualquer lugar? Não, o apóstolo Pedro, ele chama essa vida de vida vã. Sabe o que é vã? Vã vem de vaidade, vem de não tem um objetivo.
Olha o que o apóstolo Pedro diz. Eu vou dar um pulinho de novo, eu vou voltar aqui para 1 Coríntios, tá? Mas, primeira carta de Pedro está lá mais no fim da sua Bíblia, tá? Passa Hebreus, passa Tiago. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 18, ele diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. E o que é, como eu disse, o que é essa vida vã? É uma vida sem sentido, é uma vida sem significado. Então, quando as pessoas estão correndo atrás de uma vida sem significado, elas são pessoas que têm um caminho de frustração. Quando você passa com um carro, de vez em quando tem um cachorro que corre atrás do seu carro. E se você parar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai parar de correr. Ele vai parar de correr. Eu vou brincar, se eu fosse cachorro, eu ia morder o pneu. Eu vim até aqui, parou, vou morder. Não, ele para, ele fica olhando para você. Não veio, por que você correu? Ele não sabe, né? Vou brincar, o cachorro não sabe o que correu. Pastor, claro que o cachorro não sabe o que correu. E você sabe o que está correndo? O apóstolo Pedro está dizendo, a nossa vida tem que ter um propósito. Então, o meu desafio para mim e para você é, analise sua vida e diga para si mesmo, hoje, se eu tivesse que falar para você, nomeie 3 coisas que dão sentido à sua vida. E já vou tirando algumas opções, para você não se frustrar. Pastor, eu sou pai, eu sou mãe, meu filho, minha filha é o sentido da minha vida. Não, sem problema. Esse filho, essa filha vai casar e vai te deixar a vida sem sentido. Porque ele vai sumir. Vai casar. Então você, tudo bem, se seu filho, sua vida é o seu sentido, saiba que tem um prazo de validade. Tá? E você aí, que acha que vai ser o resto da vida assim, eu vou brincar, você vai ser um péssimo sogro, uma péssima sogra. Porque você vai ficar interferindo na vida dele. Quando ele sair, ele vai voar sozinho, deixa ele. Então você vai perder o sentido. Não é sentido. Ah, pastor, o meu sentido é o meu trabalho. Cuidado, então na pandemia sua vida perdeu um pouco de sentido. O que é o sentido? Irmãos, quando Jesus Cristo nos lava, nós temos um sentido. O sentido é servi-lo. Nós somos chamados para servir, para adorar. E essa esperança é de que Ele vai voltar e nos buscar. Isso nos dá sentido à vida. Porque esse Senhor Jesus Cristo que nos lavou, Ele morreu e ressuscitou. E Ele disse que vai vir buscar. E eu quero te contradizer, você diz, pastor, isso é besteira, não tem ressurreição. Eu vou lhe dizer o que a Bíblia diz de uma pessoa que pensa assim, eu espero que não seja você, porque ela diz que essa é uma vida miserável. A Bíblia diz que se nós acreditamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, não tenha uma vida vã, não tenha uma vida miserável, dê sentido à sua vida. Coloque Cristo. Quer ver? Eu vou continuar lendo a carta, porque é o nosso texto, e vamos lá para o verso 10. O que o apóstolo Paulo escreve no verso 10? Ele diz assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, divisões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado, pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós, que vocês estão brigando. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, o apóstolo que escreve, eu sou de Apolo, que era um companheiro de Paulo, um outro líder da igreja, eu sou de Cefas, que é Pedro, ou eu sou de Cristo. E aí Paulo pergunta para aquela igreja, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, 2 pessoas.
para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Estava tendo discussão. As pessoas, ao invés de irem na igreja para louvar a Deus, eles começaram a ir atrás de líderes. Eu vou porque eu gosto do pastor Neil, eu vou porque eu gosto do pastor Viana, eu vou porque eu gosto do grupo de louvor, eu vou. Não. Todas essas razões estão erradas. Porque nenhum de nós fez nada por vocês. Nada. Quem fez foi Cristo. É isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo assim, olha, para mim, pouco importa, eu nem sei quem que eu batizei. Porque pense bem, seria uma honra para alguém dizer, eu fui batizado pelo apóstolo Paulo. E sabe o que ele está dizendo para a pessoa? Nem lembro se eu batizei você. Olha, às vezes eu encontro pessoas que falam, pastor, você lembra de mim? Eu falo, não lembro. Puxa, pastor, você me batizou. Eu faço igual o apóstolo Paulo, não lembro. Pastor, você lembra, você apresentou meu filho? Não lembro. Eu não lembro mesmo. Não adianta, né? Eu lembro de vocês aqui, né? Às vezes até vocês aí que já são jovens, a Mariana fala, lembra que você apresentou? Eu falo, não lembro não. Olha só, o Caio eu sei que eu apresentei porque a Mariana me contou. Caio, me desculpa, mas eu não lembrava. Até porque ele mudou muito desde que ele era bebê. Poxa, ele não é mais o mesmo não. Talvez se eu visse aquela foto de bebê dele, então eu não lembro dessas coisas. Por quê, irmãos? Porque a gente não está aqui para isso. A gente não está aqui para o nome nosso ser glorificado. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo morreu. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que estas coisas que ele está fazendo é por Cristo. E aqui eu quero fazer um desafio para mim, para o pastor Neil, para vocês que cantam, para vocês que tocam, para você que traduz. Por que é que nós estamos aqui? Para receber um elogio? Não. No dia que aquela pessoa converteu, quem pregou foi o pastor Viana, quem pregou foi o Neil, quem traduziu foi a Andresa, quem fez a tradução das músicas foi a Márcia. Isso não importa. Porque nós estamos aqui por causa de Cristo, é isso que Paulo está falando. Olha o que ele diz aqui no verso 17 do nosso texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Olha de novo a palavra vã aqui. Ele quer dizer sem sentido, sem propósito. Não, se eu uso a palavra de Deus como alavanca para eu ficar melhor, para eu fazer, para eu ter assim, ficar sobressaído em alguma coisa, eu estou errado. Eu estou aqui para servir a Cristo. É Ele que importa. Não precisa de lembrar da minha voz. Você tem que lembrar da cruz de Cristo. Paulo está dizendo, você não precisa de lembrar de que ele não quer ser chamado de eloquente, ele não quer ser chamado de um depósito de conhecimento, porque ele era realmente muito culto, não. Ele fala, se eu fizer isso, a cruz vai ser vã. Eu sei que a gente usa uma expressão, né, de vez em quando a gente fala assim, olha, eu lá no YouTube, sei lá, nas redes sociais, eu gosto de ouvir tal pastor, eu gosto tanto de ouvi-lo. Não, você tem esse direito, só que procure Cristo. Procure Cristo. Sabe qual é o melhor pastor que você pode encontrar? Encontra na internet, sim. Aquele que prega a palavra, é só isso. Sabe, não é aquele que tem palavra bonita. Paulo está dizendo que isso não importa. Não é aquele que fala bem, isso não importa. O que importa é alguém que prega a verdade. Então procure alguém que prega a verdade. É isso que Paulo está dizendo. Eu não quero deixar a cruz de Cristo vã, sem propósito, sem sentido. A cruz de Cristo não me alegra. A cruz de Cristo, ela me condena. Porque, na verdade, Cristo morreu por mim. E daí eu aceito aquele sacrifício, eu tenho a salvação e eu sou eternamente grato a Ele. É assim que nós vamos pensar. Por isso nós temos que ser agradecidos. É isso que Paulo está dizendo aqui. O que importa é a cruz de Cristo. E eu quero pensar, eu estou fazendo perguntas retóricas. O que é que a cruz de Cristo tem significado na sua vida? O que é? Você tem que pensar nisso, você tem que agir com isso. Tem que ter um sentido. Olha, irmãos, essa pandemia vai passar. De algum jeito vai passar.
Se não vai passar para o mundo, talvez passe para mim, porque se eu morrer, passou para mim, assim, vai passar. Mas Cristo tem que estar presente. Se você vier a partir, nós vamos partir, nós vamos morrer, não tem jeito. Depois da pandemia, vamos partir. O que nós vamos deixar de propósito para outra geração? Nós criticamos tanto a nova geração, a gente ouve crítica todo dia. Ah, mas essa geração, irmãos, nós somos os culpados, porque nós é que estamos deixando herança para vocês. Então nós queremos deixar uma outra herança. Vocês que são mais jovens, vocês que estão começando a carreira, e nós já estamos estamos indo para o fim da carreira já. Pregue Cristo. Tenha propósito de servir a Cristo. Lembre-se da cruz de Cristo. Olha, a cruz, ela é algo bem importante. Volta para o texto. Quando Paulo fala que ele não quer deixar a cruz de Cristo vã, no verso 18, e aí vem a mensagem de hoje, porque, na verdade, eu vou começar a pregar agora, mas vai ser rápido, né? Fiquem tranquilos, até agora estou preparando vocês, mas agora vai, porque até o tema da mensagem, né? A cruz é a nossa motivação. Olha o que ele diz, verso 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ele exalta a cruz e logo depois ele diz que é loucura. Você já entendeu? O que loucura? Olhe para essa loucura. Se você conhece uma pessoa devota, sabe o que é devota? Alguém que tem um compromisso, né? Alguém que, sei lá, ora, reza, sei lá, por alguma determinada entidade. Geralmente, ela é devota de alguém que faz milagres, de alguém que atende pedidos. É isso que a gente faz. É isso que é um devoto. Na verdade, as pessoas são devotas de entidades, sei lá, de santos, porque elas querem alguma coisa. Então, eu vou dizer uma coisa que é verdade. Eu conheço uma pessoa que eu vou ter que falar porque é verdade, ela é católica e ela tem um monte de santo. Um monte, tem lá um monte. E ela contando para mim que há muitos anos atrás, a filha dela ficou muito doente. Ela disse, rezei. E a filha morreu. Ela falou assim, não, mas eu pus todos os santos virados para a parede, tudo de castigo. Falei, mas que isso? Ela pôs, não atendeu. Aí eu fiquei pensando, eu também tive vontade de rir. Aliás, ela mesma riu. Mas depois eu fiquei pensando, olha aí, ó. Nós não. Sabe o que nós fizemos hoje lá, quando a irmã Cida estava sepultando? A gente cantou. Sabe, a gente agradeceu. E a gente disse para ela, até logo. A gente já vai se ver. Sabe, e nós louvamos a Deus, porque Deus sabia o momento dela tirar. Dela ir embora. Porque a Bíblia diz que há um tempo de nascer e um tempo de morrer. E na Bíblia também diz que Deus é o que faz descer a sepultura e o que faz sair dela. Então, tudo está na mão de Deus, então nós glorificamos a Deus. Nós não colocamos Deus de castigo, muito pelo contrário. Jesus já sofreu todo o castigo por nós. Isso é loucura. Pense um Deus que ao invés de exigir, Ele entrega. Pense um Deus que ao invés de exigir sacrifícios de morte, Ele morre em nosso lugar através do Senhor Jesus Cristo. Como é? Olha a loucura. Pensa, não tem a mínima lógica humana. Existe um Deus que é Espírito, Ele se faz carne, Ele se faz humano, Ele se esvazia da deidade dEle, da qualidade divina dEle, Ele vive uma vida sem pecados, Ele não comete nenhuma injustiça, mas mesmo assim Ele é condenado, mesmo assim Ele é crucificado, e quando Ele está na cruz, no meio de ladrões, eles ainda falam, desce daí se você é o rei, é o Messias, se você mesmo é Deus, salva você mesmo, e assim, ele é zombado, ele é cuspido, ele é ultrajado, e sabe o que ele fala? Ele podia descer o fogo do céu e queimar todo mundo, mas ele diz, Pai, perdoa. Loucura. Eles não sabem o que fazer. Loucura. Então, você é crente, eu vou mudar o nome, você é cristão, a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo ou seguidor de Cristo, então você tem que ser
louco. Você, como é que é ser doido? Doido é queimar dinheiro? Não, isso não é doido. Isso não é doido. Doido é quando alguém te bater desse lado e você virar outro. Isso é doido. Doido é quando alguém te deve e você fala, você está perdoado. Isso é doido. Isso é doido. Doido é você amar o próximo como a ti mesmo. Isso é doido. Isso é louco. Essa loucura que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz em outro texto que ele se fez grego para com os gregos, judeus para com os judeus, fraco para com os fracos, porque ele queria pregar o evangelho a todos. Isso é loucura. Sabe, nós temos que pensar que este Deus fez isso. Olha, Jesus Cristo, quando as pessoas pensam num Deus que quer sacrifícios para fazer algum milagre, ele diz, o Filho do Homem, que é ele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate dos muitos. Isso é loucura. Loucura é quando o filho pródigo, você que sabe a história, fez tudo o que fez com o pai, matou o pai, né, porque ele pediu a herança antes, e herança é só de morto, pegou todo o dinheiro, gastou nas piores coisas que podia gastar. Não é que ele investiu o dinheiro e faliu. Não. Não é aquele filho que pegou um dinheiro e falou, pai, me dá uma parte aí que eu preciso de investir. Montei uma empresa e não deu certo. Não. Ele torrou o dinheiro, por isso que é chamado de filho pródigo. Filho pródigo não é um filho que volta arrependido, não. Pródigo é a pessoa que gasta sem consequência. Tanto é que uma pessoa pródiga, pela lei brasileira, ela pode ser interditada, porque ela não sabe cuidar do dinheiro, ela gasta tudo. Então a família pode ver que ela vai dilapidar o patrimônio e ela pode interditar aquela pessoa para que ela não consiga vender mais nada, não consiga assinar uma escritura, não consiga assinar qualquer documento. Pode vender um carro, nada que exija assinatura ele pode fazer. Você fala, mas isso, por que não, o pai podia interditar? Estou na nossa lei, tá? Mas o que aquele pai faz? Quando o filho volta todo arrependido, e o que nós esperamos? Que o pai fala, tá bom, vai lá, vai pro chiqueiro, vai cuidar dos porcos. Não, fala, vai tomar um banho, põe uma roupa nova, põe um anel, vamos fazer uma festa, faz um grande churrasco, porque esse filho estava perdido e voltou. Loucura, isso é loucura. Fala, pastor, ele está na Bíblia. Não está. Talvez você conheça pessoas que foram traídas no seu casamento e perdoaram. Loucura. Porque isso não está na lógica do ser humano. Nós queremos a lei de Talião. Lei de Talião é tal qual. Olho por olho, dente por dente. E Deus falou assim, não. Ama o próximo como a si mesmo. Isso é loucura. E Paulo está falando disso. Se essa loucura, eu fiquei procurando em alguns dicionários. Loucura. Eu queria saber o que o pessoal pensa. Nós temos uma Aurélia aí no fundo, tem meia página, assim. Cada Zalete, tem um monte também. Mas aí eu vi num dicionário desses de internet e achei a melhor tradução. A melhor interpretação, o melhor sinônimo de loucura. É sentimento ou sensação que foge ao controle da razão. Até poético. É isso mesmo. Fugiu ao controle da razão. Por isso que Paulo diz que essa pregação é loucura. Porque não é na razão. A pregação, ela vai atingir o nosso coração. É assim que funciona. Quando nós aceitamos Cristo, o nosso coração se encheu de alegria e nós simplesmente mudamos a lógica. E se você não percebe, a ciência muda a lógica todo dia. Todo dia aparece alguma coisa que eles mudam a lógica. Por isso que a gente fica tão desconfiado aí, né? De pode ou não pode, né? Eu sempre brinco com a ideia do ovo, né? Depende da hora o ovo faz mal, depende da hora o ovo faz bem. Agora a moda era comer, teve uma pessoa lá, na pandemia, comer não sei quantas centenas de ovos. Eu falei, puxa vida, quando eu era criança, essa pessoa, a ciência provava que ela ia morrer. Agora a ciência aplaudiu ela, que ela se encheu de proteína. Eu falei, mas que beleza. Eu nem sei, agora eu já não sei mais se o ovo tem proteína, se tem colesterol, porque faz bem de uma hora e na outra não faz. Então, foge a nossa razão.
Quando nós aceitamos Cristo, e é esse o meu convite para você hoje, a sua razão transforma. E como é que ela transforma? Ela transforma através da palavra. Como é que o mesmo apóstolo Paulo escreve aos Romanos? Vamos lá, daqui a pouco eu volto para Coríntios, hein? Carta aos Romanos, no capítulo 10. No verso 8, é um texto conhecido dos cristãos, diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É isso que é o Evangelho. Então você pode fazer isso hoje. Creia no seu coração. Não estou pedindo para vocês fazer parte de uma igreja. Não. Não faça parte de uma igreja, aceite Cristo. Então por que a igreja, todo mundo aqui quer fazer parte? Porque depois que aceita Cristo, a nossa vida muda. Daí a gente quer obedecer. E daí nós vamos procurar na palavra o que ele quer. Ele fala, o que tem que fazer? Sabe, uma vez um homem estava lendo a Bíblia e chegou um diácono, o nome dele era Filipe. Falou, você entende o que você está lendo? Ele, eu não. Alguém pode me explicar? Então, o evangelista, o Filipe, ele explicou para aquele homem que o que ele estava lendo era a respeito de Cristo, o Messias que veio. Aquele homem ficou tão contente que sabe o que ele disse? Ele não falou assim, que bom, muito obrigado, estou morrendo de felicidade, não. Ele não disse, que legal, agora a minha vida mudou, não. Ele disse, eu quero ser batizado. E por quê? Por que ele falou isso? Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Quando você sabe, eu nem vou dizer se apaixona, quando você sabe que encontrou a mulher ou o homem da sua vida. Eu vou até mais longe. Você primeiro acha o homem ou a mulher da sua vida, depois você entende que aquele é o homem ou a mulher da sua morte, porque tem que casar com alguém da sua morte, você vai morrer do lado. Essa é a ideia. A gente está procurando o homem da vida, por isso que você divorcia, não. Procura o homem da morte também. Vai morrer do lado dele. Aí você fala, o que você quer fazer? Você quer casar. Você quer fazer uma aliança com ele. E por que você quer fazer uma aliança com essa pessoa? Porque você tem a certeza de que esta é a pessoa. Quando nós aceitamos Cristo, nós temos a certeza que obedecer é a melhor coisa que a gente faz. Por isso que a gente quer ser batizado. Por isso que a gente quer fazer parte de uma igreja. Por isso que a gente quer mudar de vida. E Cristo muda. É isso que Paulo está dizendo. Mas eu vou voltar para o nosso texto, 1 Coríntios, vamos lá. Quando ele fala dessa loucura, ele vai para o verso 19. Ele diz assim, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Só isso que ele fala. E aí eu vou ler até o 20 para você ver o que ele diz. Olha, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ele está citando, quando ele diz, olha, como está escrito, ele está citando alguma coisa que está escrita. E quando a Bíblia fala assim no Novo Testamento, ele está citando alguma escritura do Antigo Testamento. O que ele está citando aqui é Isaías 29:14. Eu vou te convidar para ir lá comigo. Isaías está lá no Antigo Testamento, mas eu vou ler, se você não achar, tá bom? Isaías 29:14. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Aí, pastor, negócio complicado aqui, né? Não deu para entender. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte: vamos descobrir a sabedoria lendo o contexto disso daqui. Vamos ver assim, o primeiro leitor, né? Isso foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E Paulo, quase um milênio depois, ele está repetindo essa palavra. Então, o que ele está querendo dizer? Por que ele fala isso?
Lê comigo, então, você está em Isaías 29, 14? Eu vou ler desde o 13. Olha o que ele diz. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eu vou parafrasear, não vou interpretar, eu vou parafrasear, eu vou falar a mesma coisa com outras palavras, mas é claro, eu estou brincando, eu vou dar uma interpretação assim. Imagina que ele está dizendo assim, pois esse povo vem para a igreja, canta música bonita, faz oração de meia hora, cada um, parece tudo santinho, mas o coração deles está muito longe. Eles vêm na igreja porque não tem mais nada o que fazer, porque aprenderam dos seus pais, porque eles acham que isso é certo. Falei, isso não serve. Aí é que ele diz, portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Bom, o que ele está dizendo? E eu vou de novo interpretar. Ele está dizendo assim, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo. Eu posso com os meus olhos ver vocês aqui. Mas eu sou um ser humano e eu uso 4 graus de miopia eu tenho. Significa que quando eu tiro meu óculos, eu enxergo bem até no máximo 25 centímetros. Nem uma régua de 30 centímetros é difícil para eu enxergar. Então, eu estou vendo aqui um monte de esboço. Se eu tivesse que falar aqui, olha, quem tem cara de santo, eu falo, manda todo mundo para o céu, porque eu não estou vendo o olhar de ninguém, porque diz que se os olhos, como Jesus falou, são a janela, né, da alma, e se os olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, me perdoe, eu vou brincar, hein, todo mundo vai para o inferno, porque os olhos de vocês está tudo ruim, eu não enxergo nada. Então, eu não posso julgar. Mas sabe o que ele está dizendo? Quando eu faço isso, eu estou na minha sabedoria. Essa sabedoria Deus aniquilou, Paulo está dizendo, junto com Isaías. E daí ele diz, não é isso. Porque mesmo quando eu coloco óculos e eu consigo ver os olhos, eu consigo enxergar bem vocês, eu não consigo ver o coração. Então você pode estar aí, eu vou brincar, hein? Pode ser até que seja sério, mas se for, eu não vou nem olhar para você não rir e eu achar que é verdade. Você pode estar me xingando, eu não vou olhar, pode rir, eu não vou olhar. Pode xingar aí. Você pode estar me xingando, você pode falar que chato. Você pode estar falando assim, puxa, não termina esse negócio rápido, que eu já estou cansado. Você pode falar assim, eu não vejo a hora de ir embora, meus amigos eu vou pedir aquela pizza que eu estou lá, hoje é sábado, eu não sei o resultado do jogo. Você pode estar pensando um monte de coisa. Você pode falar, da próxima vez eu vou assistir lá da minha casa, porque lá eu ponho lá que eu estou online, o pessoal vê que eu estou lá e eu saio, vou limpar a casa, vou assistir o jogo, deixo o celular lá, entro na estatística, todo mundo olha e acha que eu estou bem. Pode fazer isso. O problema é o que Isaías fala. Ai de você se fizer isso. Ai daquele que esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Porque o Senhor tudo vê. É isso que ele está dizendo aqui. O primeiro, volta lá para 1 Coríntios, por favor. Primeiro capítulo que ele está falando para os coríntios, ele diz isso. Toda a sociedade, a religião da sociedade não serve. Cristo fez a sua igreja, é verdade. Mas o padrão dele é um padrão do coração. Recentemente o pastor Neil falou assim, olha, estou falando com os salvos, eu acredito nos membros de Vila São José que são salvos. Ele está duvidando
eu vou confessar, está, porque não dá para dizer quem está salvo. A gente imagina, que se você chegar para mim e falar, aceitei Cristo, tá bom. Sou crente, eu falo, para mim tá bom, o problema é seu. Você que vai me dizer isso. Para mim, eu vou aceitar. Você falou que é crente, eu vou dizer que você não é? Você é. O problema é que tem um Deus que conhece o propósito. E daí, cada um tinha o seu jeito de acreditar, de ser religioso. Ele diz, os judeus querem um sinal, querem um milagre. Os gregos querem sabedoria, porque para os gregos, os gnósticos principalmente, gnose vem de conhecimento, né? Eles queriam, a libertação vinha pelo conhecimento. Aliás, parece até que isso já fez parte da nossa história recente, né? Quando o Brasil tiver mais educação, ia ficar mais livre, e parece que não foi exatamente assim, mas era uma religião. Mas nós pregamos, e aí Paulo fala, nós pregamos a Cristo, crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que a dos homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar a que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Deus não quer o melhor pregador, o melhor tradutor, o melhor instrumentista, o melhor músico. Não, o poder vem dele. Ele vai te dar o poder. Ele vai dizer, por isso, irmão, você que pode dizer, eu não tenho o dom de evangelizar. Tem sim, todos nós temos o dom de evangelizar. Todos nós. Porque todos nós podemos falar de Cristo para alguém. Todos nós podemos falar que o Senhor Jesus veio, que o Senhor Jesus viveu uma vida sem pecado, que o Senhor Jesus morreu crucificado pagando os nossos pecados e que o Senhor Jesus ressuscitou e que um dia Ele voltará. É só isso. Fala isso. Pastor, a pessoa vai me achar doido. Então, aí ele está perto do caminho da conversão. É aí mesmo. Você vai dizer, não tem lógica falar isso, está no caminho. Então, quando a pessoa falar para você, você é doido, não tem lógica, fala igual Jesus Cristo falou para aquele fariseu, não está longe do reino do céu não, você está pertinho. Está me achando doido? Você está no caminho. É aí que nós temos que ir. E ele continua. Mas vós, e aí a quem que ele está falando? Para os santos, para os lavados, para aqueles cheios de problema, mas santificados em Cristo. Ele diz, vós sois dele, sois de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então agora eu queria falar, eu quero encerrar, nós vamos cantar uma música. Eu quero só pensar o seguinte, eu tenho ouvido muita gente, nem da nossa igreja, tá? Eu estou ouvindo assim nas redes sociais, muita gente desanimada. O primeiro passo para a depressão, aí, segundo eu, depois o Henrique vai me corrigir, eu vou pedir perdão depois. Mas eu acho que a primeira coisa que vem na depressão é o desânimo. Sabe por quê? A palavra ânimo é entusiasmo. Isso é ânimo. E a palavra entusiasmo vem de Deus, de Theo. Theo é Deus em grego. Então, entusiasmo é como se fosse o fogo de Deus, a força de um Deus. É claro que é uma figura de linguagem, é isso. Mas entusiasmo é aquilo, você estar animado. Nós vamos, hein? Estou indo. Aí nós começamos a ficar desanimados, sem entusiasmo. Então, você está desanimado com o seu trabalho, com a sua vida? Olhe para a cruz. Você acha, pastor, eu já estou tanto tempo aqui na igreja, eu queria fazer mais, mas não sei o que.
olhe para a cruz. Você pode falar assim, pastor, olha, eu estou aqui, mas eu nem sei se eu vou ser salvo do inferno. Eu nem sei se o inferno existe. Olhe para a cruz. É isso que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios. Por isso é que ele disse, porque Cristo enviou-me, não para batizar. Lembra que a discussão era quem batizou quem? Mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Você que é meu irmão em Cristo, não deixe que a cruz de Cristo seja vã na sua vida. Você que não tem Cristo, aceite Cristo, tenha certeza, a sua vida não será mais uma vida vã. Você vai ter uma vida com propósito. A vida com propósito é a vida de alguém que obedece ao Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo fala, é isso que nós aprendemos, é esse o meu desejo para você. Olhe para a cruz. Vamos orar. Enquanto nós oramos, eu quero pensar na sua motivação, hein? Vou brincar aqui. Não, brincar não. Vou pensar junto com você. Pensa, eu não vou fazer um apelo para você vir na frente, não. Depois você me procura. Pode procurar pelas redes sociais, pode me procurar aqui depois do culto, você que está aqui perto, se quiser, você que está aqui no templo. Mas eu queria que você pensasse, a sua vida está tendo realmente sentido? Se você olhar para a cruz, teve um sentido. Quando Jesus morre, Ele paga os nossos pecados e Ele nos dá uma nova vida. Sabe, você que trabalha na igreja, você que é membro, será que está tendo sentido? As coisas que você tem feito aqui têm sentido? Será que você está fazendo isso por um orgulho próprio? Como eu não vou pedir para você vir à frente, nem confessar, você pode pensar, eu faço isso porque eu mesmo quero me sentir bem. Eu acho lindo eu ver o meu vídeo depois, eu cantando, eu pregando, sei lá, alguma coisa assim. Não. Muda isso daí e põe o seu sentido na cruz de Cristo. O mais importante é que quando Jesus Cristo morreu, Ele escreveu nossos nomes no céu. Sua vida está sem sentido, põe a Cristo. Senhor, nós estamos orando agora, e eu te peço para pessoas que talvez aqui estejam desanimadas, mesmo pessoas santas, pessoas que foram santificadas, pessoas que foram lavadas pelo sangue de Cristo, pode ser que estejam tropeçando na vida, desanimadas, não sabendo para onde vão. Eu te peço que o Senhor possa reacender esse fogo, Senhor Deus, esse entusiasmo para nós te servirmos com mais alegria. E se alguém aqui, Pai, não tem Cristo, que o Senhor possa se mostrar, se revelar a Ele, Senhor Deus, para que a cruz de Cristo dê sentido à sua vida. Eu te peço perdão quando nós não trabalhamos pensando em glorificar o Teu nome, o nome de Teu Filho Jesus e o sacrifício dele na cruz. Eu te peço perdão por isso. E que nós possamos, ó Pai, voltar sempre ao sentido de evangelizar, de trabalhar, de mostrar às pessoas que a cruz do Teu Filho Jesus não foi em vão. E é em nome dele que nós pedimos. Amém. Deus te abençoe. O grupo de louvor vai cantar. Eu queria sempre deixar para você isso. Pensa.